Olá, nós vamos começar uma série de estudos a respeito para hebraico, pegando os temas principais da gramática hebraica. E hoje eu quero começar com vocês, compartilhando aqui, apresentando para vocês uma tela, ou melhor, um site que é extremamente útil para o estudo da língua hebraica. O nome do site é Hebrew for Christians. Deixe-me compartilhar com vocês aqui a tela, aí nós vamos trabalhar e você vai poder nos acompanhar através desse site, que é extremamente útil e pode nos ajudar bastante. Estou compartilhando com vocês aqui essa tela. Deixe-me ver aqui, vocês estão enxergando aqui, onde eu vou escrever o site para vocês. Vocês vão escrever assim, questions for, ou melhor, perdão, Hebrew, tudo minúsculo, Hebrew, com o número 4, for Christians. Ok? Se vocês puserem esse site .com, você vai direto para o endereço que nós estamos. Então, vou copiar. Você vai direto para o endereço. Eu estou usando aqui o Edge para colocar isso aqui, e para que seja mais fácil, porque o Edge tem algumas características que ajudam a gente aqui na hora de fazer essa gravação dessa aula. Então, está vendo aí, Hebrew for Christians.com. Note que ele já apareceu aqui, Grammar Pages, porque eu já digitei isso. Para você não aparecer, não tem problema. Quando você chega na página, note, Learning Hebrew Grammar. Bom, mas está tudo em inglês e tal, não sou bom no inglês. Ok. Então, você, no Edge, você tem isso automaticamente, isso acontece no Google também. Você pode pedir para traduzir a página. E a tradução é feita para o português, e assim, ela é razoável, é claro que não vai colocar. O que nós vamos estudar? Note que você tem aqui a gramática toda que vocês podem aproveitar. Hoje nós vamos pegar a unidade 9, que é a unidade que fala dos verbos. Notem que, como eu já traduzi, ele automaticamente já traduz para mim as unidades. Então, o hebraico bíblico tem, portanto, basicamente 2 tempos. Vamos colocar aqui, olha, Anoki, Aleph, Ve'av, Vetav, ok, Vetav, Tosh, Rosh, na Vesof, ok? Esse ele não traduz, porque ele vem do hebraico, ok? Ivrit, hebraico, Le Yarim, Letzo Yarim. Então, é justamente esse o curso. Bom, vamos lá, então. Vamos pegar aqui o verbo. O hebraico bíblico tem, portanto, basicamente 2 tempos. Perfeito, que a ação é completa, e o imperfeito, cuja ação é incompleta. O nome hebraico para esses 2 tempos, nós já temos visto, e eu quero deixar isso bem colocado aqui. Olha só. O katal equivale ao completo, ok? Katal equivale ao completo ou perfeito, tá bom? Há vários nomes que são dados para o katal. O katal é como os judeus chamam essa conjugação, vamos dizer assim, que nós tratamos como tempo. Então, completo, perfeito, e às vezes, nas gramáticas mais antigas, você vai encontrar pretérito, ok? Pretérito. O que o judeu chama de iktol é o incompleto, o imperfeito
e o futuro, dependendo da gramática que você vai usar. Eu prefiro que nós já adotemos essa nomenclatura que tem se tornado padrão, ok? Então, deixa eu colocar aqui, que depois eu vou deixar para vocês esse documento aqui. Anotações da aula de hebraico, verbos. Ok? Voltemos aqui para a página Hebrew for Christians. Note, não está traduzida, você clica aqui, perdão, você vai traduzir, ok? E aí você vem aqui para Gramar, unidade 9, ok? Então, o presente tempo é expresso através do uso de particípios, né? O tempo presente é expresso através. Então, vamos fazer uma introdução aqui para a gente entender o sistema de verbos, tá? Verbos hebraicos, uma visão geral do sistema verbal. Então, a primeira coisa que você tem que descobrir numa palavra que você já identificou como um verbo é o que nós chamamos de raiz em português. Em hebraico, a palavra é shoresh. Shoresh shoresh. É como se fosse uma árvore e essa é a raiz da árvore. O que é o shoresh? São essas 3 letras centrais que dão o sentido do verbo. Você vai identificando essas 3 letras, você poderá ir ao dicionário, e estas 3 letras é uma raiz triliteral. As raízes hebraicas são triliterais, existem raízes que foram reduzidas para 2 e tal, e raízes que são exportadas de outras línguas podem ter 4, tal. Mas o padrão, 90%, 90 e tantos por cento, é uma raiz triliteral. Então, a coisa mais importante que você tem que fazer é identificar essas 3 letras da raiz. Note, nesse exemplo aqui, nós estamos vendo aqui, olha só, são 3 letras da raiz, onde você vai acrescentar prefixos ou sufixos, e vai acrescentar as vogais aqui embaixo, ok? Da raiz, esta mesma raiz, olha, note que ela está presente, é o mem, lamed, kaf, esse kaf é um kaf final, note que ela está presente no substantivo derivado, porque essa raiz, ela significa reinar, tá? Significa exercer um domínio real, domínio de rei. Então, o substantivo que é derivado dessa raiz verbal é o rei, o melech, ok? Melech, ou melech. A pronúncia do kaf final, ela pode ter essas 2 variantes. Quando você acrescenta um prefixo a essa raiz, note, olha, a raiz está aqui, olha, melech, ok? Na verdade, acrescentou-se aqui um sufixo e transformou o verbo reinar no local onde esse verbo exerce o seu domínio, exerce a sua ação, o reino. Ok? E os verbos, consequentemente, vão derivar dessa mesma raiz com o acréscimo destas 2 letras. Essa aqui está aqui sem razão, né? Ela não o verbo não tem isso aqui é um erro do site. Ok? Nós temos aqui o kametz gadol, então ele vai sempre ter o som de A, porque ele está numa sílaba aberta, uma sílaba aberta pode ter uma vogal longa, e essa aqui que está numa sílaba fechada é uma vogal breve. Então, você tem o kametz e o batá, tá? Note, observe que as 3 palavras mostradas, melech, malkut e malak, respectivamente, derivam da mesma costa, ou da mesma raiz, que é mem, lamed, kaf. Os judeus chamam essas 3 letras. Você, quando vê as 3 letras sem, aqui normalmente você vai citar as 3 letras. Então, no dicionário vai aparecer a raiz verbal, ela vai aparecer desse jeito aqui. Mem, lamed, kaf.
Men, lamed, kaf. Ok? Identificar a costa ou a raiz de uma determinada palavra é uma das tarefas fundamentais que você enfrentará quando começar a ler hebraico com compreensão. Então, os tipos de raiz. Depois nós vamos ver isso aqui com calma. Mas vamos dar uma olhada aqui, porque essa árvore aqui nos ensina. Você tem os shoresh e você tem os benyan. Benyan são os troncos, ok? Deixa eu passar isso aqui. Vamos lá. Para fins de classificação, cada consoante de uma margem é atribuído um número. Então, né, o judeu usa o verbo P, Ain, Lamet como um padrão muito antigo para poder nomear. Então, aqueles que têm uma letra específica na posição 1, aqueles que têm uma letra específica na posição 2 e aqueles que têm uma letra específica na posição 3. E aí, veja bem, existe o conceito de que o verbo pode ser forte quando as 3 letras da raiz não são guturais nem num. Ok? Notem que aqui nós não temos um verbo forte. Nós vamos ter o verbo forte, por exemplo, aqui. Esse é um verbo forte. Por quê? Porque nenhuma destas letras é gutural. Todas estas letras estão fora do aspecto gutural. Ok? Para fins de classificação, cada consoante de uma margem é atribuído um número, né? A raiz forte, shoreshim forte, ou as raízes fortes, não têm consoantes fracas, definidas como uma letra gutural, ou seja, né, Aleph, Yud está estranho, porque aqui seria, o Yud é considerado letra fraca, assim. Ou, em alguns casos, um Yud, um Nun, né? A raiz fraca, por outro lado, tem uma ou mais letras guturais que causarão mudanças nos padrões vocálicos. Por exemplo, o nome hebraico para verbo é poal. Poal, ok? Isso é um verbo derivado de uma raiz que significa fazer, executar. Então, paal, tá? Que vira poal justamente porque tem um ain aqui. Então, note que o kametz que está aqui, ele vira esse rolan aqui em cima, porque justamente é um verbo fraco. Observe que a costa, ou a raiz para a palavra poal é fraca, pois contém uma letra gutural em sua segunda posição. Então, este verbo é chamado de 2 gutural. Por outro lado, o verbo chamar é um verbo forte, uma vez que nenhuma das suas 3 posições de raiz ou radiculares contém uma letra gutural, ou um yud, ou freira, aqui está estranho, ele traduziu errado, deixa eu ver o que ele quis dizer com freira. Deixa eu pedir para ver se traduzir aqui. Vou mostrar o original. Deixa eu entender o que ele quis dizer com freira aqui. Vamos lá. Na posição 1, not that some Hebrew grammars rather confuse, ok, não. Ok. É um nona aqui que ele traduziu por freira, né? Será que é isso mesmo? Bom, em todo caso, não é freira, não, tá? O que ele diz aqui? Note que a raiz para a palavra é poal. É fraca, desde que ela contém letras gutural na sua segunda posição. Então, ela é chamada de segunda gutural. Ó, segunda gutural, tá bom? Né? Por outro lado, o verbo chamar é um verbo estrongo, desde que nenhuma das suas 3 posições de raízes contém uma letra gutural, ou yud ou nun. Nun em inglês é freira, ele traduziu por freira, mas é a letra nun aqui, ok? Note que algumas gramáticas hebraicas faz uma confusão de referir a raiz, letra, usando P, ok.
tá? Isso aqui não é tão importante. Vamos voltar aqui para o nosso traduzido, que ele vai dizer exatamente isso. Note que algumas gramáticas hebraicas se referem confusamente às posições da letra raiz, usando o nome das letras. Então, por exemplo, um verbo fraco, cuja primeira letra é uma gutural, é chamado de P gutural. Um verbo fraco, cuja segunda letra é outra gutural, ou mesmo o próprio Ain, é chamado de Ain gutural. Note, o judeu pega o nome, pega a letra da palavra modelo como a posição 1, posição 2, posição 3. Quando vocês encontrarem alguém dizendo, olha, P gutural, tem uma gutural na posição 1. O Ain gutural tem uma gutural na posição 2. O Lamed gutural tem uma gutural na posição 3. O que isso quer dizer? É uma maneira de classificação. Então, vejam aqui. Posição 1, posição 2, posição 3 da palavra Paal. Tá? Então, catal é o verbo forte. Não tem nenhuma letra fraca, ou uma gutural, um yud, ou um nun, que não é freira, é nun, aqui nestas 3 posições. Este aqui, note, já tem um ain na primeira posição. Então, esse aqui é tipo 1 gutural. As outras 2 letras não são guturais. Aqui, né, aqui é a palavra amat, ok? Aqui, gaal, que é gimel, aleph, lamed. Essa tem uma gutural na segunda letra, então é tipo 2 gutural. E bará, que é o verbo criar, né, aparece lá em Gênesis, bará é um 3 gutural. E pode acontecer de ter 2 guturais, então ela é duplamente fraca. Essas informações são fornecidas aqui para que você saiba que nem todos os verbos são conjugados da mesma forma se houver letras gutural na raiz, na haste. Forneceremos exemplos específicos de verbos fracos e suas funções. Ok, vamos ver aqui as famílias dos verbos hebraicos para que a gente possa entender a questão do tronco verbal. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui nas nossas anotações. Então, aqui nós temos os tempos verbais, mas não é a melhor maneira de chamar os tempos verbais. Isso pode ser chamado de conjugações, ok? Conjugações é um nome que nós vamos usar porque ele é, nesse caso aqui, melhor para o nosso entendimento. Então, os tempos verbais. O segundo assunto que ele vai falar ali são as raízes verbais, e nós já descobrimos que as raízes verbais, ou shoresh em hebraico, no caso, se você shoresh, se tiver no plural, shoreshim, ok? Shoresh, as raízes verbais podem ser fortes e podem ser fracas, ok? Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui. Próximo vídeo, nós vamos continuar a partir deste ponto. E isso é para que você não tenha que ficar... reveja esse vídeo o suficiente para entender esse conceito e tal. O importante agora é que você pegue e vá absorvendo cada um desses conceitos assim, lentamente, ouça mais uma vez, pegue os textos que eu deixei lá na plataforma educacional e veja, vai estudando e vai pensando em tudo isso que eu estou lhe falando. Ok? Então, até daqui a pouco, no próximo vídeo.